Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band, no ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui. No programa de hoje temos a presença da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Quem vai falar conosco sobre a situação dos servidores é o presidente Sérgio Arnaud. Também quem está conosco é a presidente do Sindigeral, Terezinha Arnaud, compondo a nossa bancada. Hoje também é dia do nosso Recicla Tudo, na voz e na vez do seu diretor, Mauro Bernardes. Consultoria, questões sobre aposentadorias, direitos do INSS, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Esses são apenas alguns destaques do programa. Para fechar o Boca no Trombone, vamos conferir um decreto federal que instituiu a Política Nacional de Participação Social no quadro Proteção da Maturidade. A segunda turma do TRF-1 negou o pedido de aposentadoria de servidor público do Mato Grosso que tentava acumular o tempo de serviço em atividade rural para fins de aposentadoria. Em primeira instância, o juiz determinou que o INSS expedisse certidão de tempo de serviço rural, mas negou o pedido de emissão de certidão por tempo de contribuição previdenciária relativa ao período. O relator do recurso, juiz federal convocado Cleberson Rocha, decidiu que, na hipótese de contagem recíproca, o tempo de serviço a ser reconhecido só poderá ser averbado mediante a indenização das contribuições correspondentes conforme a legislação. E não há que se falar em prescrição, uma vez que a obrigação direito da Previdência de fiscalizar o efetivo recolhimento das contribuições somente se dá a partir da filiação formal ou do momento em que o INSS toma conhecimento do trabalho quando solicitado o benefício previdenciário. A tentativa desse servidor público cheira a burla do sistema. Já há muito tempo resta consolidado que somente após a indenização de tais períodos rurais é que o servidor tem o direito assegurado a computar tal tempo para o regime próprio, conforme regras legais e entendimentos jurisprudenciais. A decisão que referimos chancela as regras sobre o tema e atua com eficiência, não protegendo aquele que deseja se locupletar e com razoabilidade, manejo com bom senso os ordenamentos. Sejam os decisórios sempre assim, fechando a porta para quem deseja ter vantagem nas questões previdenciárias. Bem, vamos começar o programa de hoje com assistência aos nossos telespectadores? Claro que sim. Lembrando que você pode interagir com a gente, mandando a sua mensagem pelo celular que está aí na tela da Band, 51 9959 2042, 51 9959 2042 e ainda, para quem tem acesso pela internet, pode enviar sua dúvida, sua opinião ou denúncia pelo nosso e-mail, contato@programabocaноtrombone.com.br. Doutor Luiz Gustavo Ramos, questão que vem lá de Gravataí, do Júlio César. Me aposentei por invalidez. O INSS tirou minha carteira de motorista. Eu tenho um caminhão. Por que o Departamento de Trânsito libera minha carteira e o INSS tranca? Qual é a solução que a gente pode dar para o Júlio César? Muito bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores da Band. Em primeiro lugar, há que se referir que o INSS não retira a carteira de habilitação de ninguém. Retirar a carteira ou não, é competência exclusiva do Departamento de Trânsito. O que ocorre é que o cidadão que exerce uma atividade remunerada, por exemplo, motorista de caminhão, como é o caso da pergunta, no momento em que ele é aposentado por invalidez, é porque foi reconhecido que ele está total e permanentemente incapaz para o exercício de qualquer atividade. Em função disso, o INSS apenas comunica ao DETRAN, informando que foi concedida a aposentadoria e cabe ao DETRAN, então, submeter o segurado, o motorista, a uma avaliação médica, o que muito provavelmente deve ter acontecido, e aí o médico do DETRAN entendeu que este cidadão não está habilitado ou não está em condições de manter a sua carteira de habilitação para conduzir
veículo automotor. Muitas vezes o que ocorre é que o cidadão exerce a atividade remunerada e, nesses casos, o DETRAN apenas limita o exercício desta atividade remunerada, permitindo que o cidadão fique com a carteira de habilitação para dirigir, por exemplo, veículos automotores de pequeno porte. Então, há que se ter muito claro que o DETRAN é o responsável por fiscalizar a carteira. E ao INSS não cabe decidir se o cidadão vai ou não continuar com o direito de conduzir veículos. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, que vai ser o nosso consultor na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Siga mandando as suas dúvidas. Você já sabe, né? Todas as questões que são remetidas tanto pelo e-mail quanto pelo nosso torpedo, nosso celular, que não forem respondidas hoje, na próxima semana estarão respondidas aqui no Boca no Trombone. Venho para cá agora para falar com o presidente Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS. Presidente Arnaud, muito bom dia, obrigado pela sua participação no Boca no Trombone. E já pergunto, 2014, ano de eleições, como que a federação está verificando essa situação junto aos candidatos? Vamos ter movimentações, vamos ter, de fato, uma cobrança efetiva da FESERGS junto a esses candidatos? Mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos telespectadores. Realmente, nós estamos programando para a próxima semana a realização de uma reunião com todos os sindicatos filiados e mais o convite extensivo a algumas associações interessadas para nós elaborarmos duas coisas. Uma pauta de reivindicações conjunta a ser encaminhada a cada um dos candidatos e examinar a possibilidade da realização de um seminário, de um debate entre eles ainda no mês de setembro. Então, nós vamos avaliar essas duas questões porque é bastante preocupante. E nós, como federação, temos a obrigação de nos posicionarmos em relação aos interesses dos servidores e contatando com todos os candidatos, não apenas um ou outro. Nós queremos levar de forma equilibrada essa reivindicação, porque nós teremos que conversar no futuro com aquele que for eleito. Sem dúvida. Presidente Arnaud, uma questão que fica e sempre é pauta do Boca no Trombone com a participação dos nossos ouvintes lá na Rádio Bandeirantes e aqui com os nossos telespectadores na TV, que é a questão da previdência do servidor público estadual. Esse tema, sem dúvida, fará necessariamente parte da pauta. O que a FESERGS espera do próximo governante? Uma atenção maior à questão da previdência pública aqui no estado? Nos preocupa bastante a questão da previdência, assim como a questão da saúde dos servidores públicos. Na questão da previdência, nós temos uma situação bastante distinta de todos os demais estados. Até a década de 80, o governo do estado se responsabilizava, até a década de 90, se responsabilizava pelo pagamento das aposentadorias e pensões dos seus servidores. Sim. Não havendo qualquer contribuição por parte do servidor, assim estava na lei. A partir da década de 90, mais precisamente, se eu não estou equivocado, no governo Antônio Brito, foi instituída uma contribuição previdenciária, ou seja, os servidores passaram a contribuir para o pagamento da sua própria previdência. Mais adiante foi constituído um fundo previdenciário. Este fundo previdenciário, lamentavelmente, foi esvaziado pelos governos da época, posteriormente, e hoje não restou nada dele. Ou seja, hoje a situação da previdência dos servidores é uma situação bastante difícil e que onera bastante os cofres do Estado, mas por imprevidência do próprio Estado, dos próprios administradores. Essa é uma questão que nós não aceitamos que seja jogada exclusivamente sobre os ombros dos servidores, de vez que houve, inclusive, a formatação de um fundo e que não foi utilizado por nós, foi utilizado pelos governadores que antecederam. Tá certo. Presidente Arnaud, falando em nome da FESERGS, depois, convido vocês, telespectadores, a aguardar que vamos estar falando sobre a presença da FESERGS, a presença da Confederação Brasileira dos Servidores Públicos, a CSPB, que é representada pelo presidente Arnaud também, lá na OIT, lá na Suíça. Vamos ver quais são as novidades que vêm de lá. Daqui a pouquinho, presidente. Deixa eu vir para cá para falar agora com o Mauro Bernardes, que está falando em nome da Recicla Tudo. Mauro Bernardes, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez na Bandeirantes. E você vem aí com o Jornal Metro, o Jornal Metro, que é veiculado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, justamente da última segunda-feira, do dia 28 de julho. Qual é o destaque que você dá aí para o jornal que é veiculado pelo Grupo Bandeirantes? Um bom dia. Muito bom dia, Solano, muito bom dia, telespectadores da Band. Na verdade, o jornal ele traz aqui
dos seus artigos, né? Municípios querem mais tempo ou prazo para fim dos lixões. Então, primeiro, para muitas pessoas que não sabem a diferença entre um aterro sanitário e um lixão, eu vou dizer que o lixão é um local onde o município, em algum período, achou, por estar mais retirado, por ser um buraco, e ali passa a depositar o lixo gerado nas cidades, sem nenhum tratamento, né? Simplesmente deposita o lixo ali. E o aterro sanitário, daí já é uma obra de engenharia, onde é escolhido um local, que tem vários critérios técnicos para essa escolha, inclusive, muitas vezes ele é precedido de um estudo de impacto e risco ambiental, e é isolado do solo e ali são depositados os resíduos. Mas nenhum dos dois resolve a questão dos resíduos, porque nós simplesmente transferimos a um futuro essa solução. O que nós temos buscado em termos de solução, e nós temos inclusive sugerido, e é a nossa natureza, é de reciclar. Porque nós temos hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a legislação que obriga então os municípios a terminarem com os lixões. E olha que interessante, vinculado aí nos meios de comunicação, Brasília, que é a capital do país, dispõe os seus resíduos num lixão. Sim. Sim. Eu estava vendo aqui no Jornal Metro, nós temos aí hoje, Mauro, cerca de 1 milhão de brasileiros que trabalham como catadores de recicláveis e também um total de 63 milhões de toneladas de lixo que são recolhidas no Brasil por ano. Sem dúvida que esse é um mercado em franca expansão. Por que a gente não tem de parte, então, do poder público um resguardo maior, não temos, assim, uma preocupação maior para esse tema, que é fundamental, né? A gente ter o arcabouço legislativo necessário para dar vazão a esse mercado, que é um mercado em franca expansão. Por que isso? Bom, eu não sei exatamente muito a realidade dos municípios, que a nossa atuação quanto empresa é mais direcionada às empresas privadas, né? Nós trabalhamos mais dentro de indústrias. Mas com conversa com vários prefeitos e pessoas ligadas, eu acho que ainda há uma desinformação, ou seja, ainda não está claro qual é o modelo ou modelos que nós iremos adotar no Brasil. Por isso que eu tinha trazido como sugestão alguns vídeos que a gente vai passear numa outra ocasião. E, inclusive, até para aproveitar essa sua colocação, no Facebook do programa Boca no Trombone, né, já vão estar postados, a partir de hoje de manhã, já vão estar postados esses vídeos que a Recicla Tudo sugere. Ok, então ali, além de transformar os lixões, ou terminar com os lixões e construir aterros sanitários, que ainda é a solução, digamos, mais econômica viável no momento, mas já existem várias iniciativas, inclusive São Paulo recentemente já inaugurou 2 unidades de triagem automatizadas para atriar os resíduos e levar isso para a reciclagem. Mas como eu falava, Solano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela elenca 3 conceitos básicos, um roteiro, que você primeiro deve reduzir a quantidade de lixo gerado. Sim. Em segundo, você deve reutilizar o possível disso. Em última análise, você vai reciclar. Então, por exemplo, um exemplo de reutilizar. Já na Europa, hoje, aumentou sensivelmente as vasilhames de vidro, porque aqui no Brasil nós estamos diminuindo a utilização de vasilhames de vidro. Os mais antigos aqui até compravam leite em vidro. É verdade. Hoje nós estamos comprando já em longa vida, por uma série de fatores. Mas na Europa, por exemplo, os refrigerantes e bebidas estão voltando ao vidro, porque o vidro ele pode ser reutilizável. Quando o Tetra Pak, ele pode ser reciclável ou embalagem de PET ou de alumínio. Então ele está no 3º item, então nós ainda temos que priorizar as atividades. Temos que avançar nisso. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, mais Mauro Bernardes, mais Recicla Tudo aqui no Boca no Trombone. Doutor Luiz Gustavo Ramos, mais uma pergunta que chega pelo nosso torpedo, 9959-2042. Sempre coloque o seu nome e a cidade de onde você fala. Aqui, final do telefone, 4989. Minha esposa somente contribuiu 9 anos. Já há muitos anos é doente e não pode trabalhar. Ela tem 66 anos. O que dá para fazer? Tem alguma solução aqui nesse caso? Bem, se a telespectadora está com problema de saúde, o primeiro recurso seria o encaminhamento de um auxílio-doença junto ao INSS. Provando que ela não está em condições de exercer as suas atividades habituais, ela poderá ter direito à concessão de um auxílio-doença. Para tanto,
É necessário, todavia, que ela esteja contribuindo para o INSS ou ela esteja naquele período que a lei costuma chamar de período de graça, que é aquele período que o trabalhador, mesmo sem estar contribuindo, continua protegido pelo sistema previdenciário. Este período de graça, ele pode chegar a 37 meses. Então, mesmo sem contribuir por um longo período, o cidadão ainda pode estar protegido. Bem, a segunda possibilidade seria o encaminhamento de uma aposentadoria por idade. Para tanto, é necessário que a segurada mulher tenha no mínimo 60 anos de idade, faixa etária que a nossa telespectadora já atingiu, mas são necessários também 15 anos de contribuição, como regra geral. A nossa telespectadora tem 66 anos de idade, portanto, ela atingiu os 60 anos lá no ano de 2008, quando eram necessários 13 anos e meio de contribuição. Portanto, esta segurada tem que completar 13 anos e meio de contribuição e aí poderá conseguir a sua aposentadoria por idade. De qualquer forma, estando doente ou não, sempre sugiro que o segurado continue a contribuir ao INSS, pois é uma forma de ficar protegida pelo sistema previdenciário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Pequena pausa e daqui a pouquinho a gente retorna. Continue participando aqui do Boca no Trombone. Boca, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais Boca no Trombone na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. No bloco anterior, estava falando com o presidente Sérgio Arnaud. Presidente, a FESERGS, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a CSPB, sempre atuante também nessas demandas internacionais. O senhor teve no último mês de junho, lá em Genebra, na Suíça, na sede da OIT. São as novidades que o presidente traz de lá, o que de fato vai poder ser aplicado aqui em matéria de legislação, de entendimentos aqui no Brasil para os servidores públicos. A OIT, ela reúne-se anualmente numa conferência em Genebra. E nessa conferência estão presentes representações de trabalhadores, servidores públicos, empresários e governos de todos os 180 países filiados à ONU. Nós tivemos o prazer de representar mais uma vez o Brasil, juntamente com a Terezinha, que está aqui conosco, e integramos a delegação da nova Central Sindical dos Trabalhadores e da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Naquela oportunidade, nós tivemos ocasião de discutir no encontro um novo acordo internacional de comércio de serviços que está surgindo, que está sendo ampliado, tem já mais de 50 subscritores no mundo inteiro, e que é um fato que nos preocupa muito a nós, servidores públicos do Brasil e também dos demais países. Nós, inclusive, estamos preocupados porque essa questão permite a abertura do negócio, entre parênteses, de transformar o serviço público num negócio que poderá ser explorado por empresas multinacionais, ou seja, o Estado começa a se retirar do ensino. Sim. E permite a entrada de grupos que tratam de ensino privado no mundo inteiro. E assim por diante, isso no setor de educação, assim como no setor de saúde, assim como no setor de moradia, assim como no setor de estradas, enfim, é a internacionalização do serviço público, passando a ser serviço privado. Essa é uma questão que nos preocupa a todos. O Brasil ainda não subscreveu esse acordo, que se chama TISA, e que, inclusive, está motivando a realização de um encontro em 16 e 17 de setembro em Washington, nos Estados Unidos, promovido pela Internacional dos Serviços Públicos, para o qual nós fomos convidados e certamente estaremos lá, porque essa é uma questão que vai impactar muitos países e também a questão do serviço público,
porque muitos governantes optam por terceirizar, optam por transferir essa responsabilidade para a sociedade. Ou seja, além de cobrar impostos, ainda passam a cobrar pela realização do serviço. Tá certo. Presidente Arnaud, muito obrigado por mais uma vez participar aqui no Boca no Trombone na TV, todos os sábados também na Band AM. Obrigado. Mais questões dos nossos telespectadores, vou vir para cá para falar com o nosso consultor previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos. O Neves, lá de Sapucaia, bom dia. Gostaria de saber se ainda vale a lei que o eletricista pode se aposentar com 23 anos de trabalho, por causa da insalubridade que recebe, doutor Luiz. Bem, toda e qualquer atividade que expõe o trabalhador a contato com agentes nocivos de forma habitual e permanente é reconhecida pela legislação previdenciária como uma atividade especial. Comprovando, então, o desempenho desta atividade especial, o trabalhador pode se aposentar, como regra, aos 25 anos de atividade, não 23, aos 25 anos de atividade. Existem algumas funções que permitem uma aposentadoria após 15 anos de atividade, mas isto é uma exceção à regra. Então, via de regra, 25 anos de atividade com exposição a agentes nocivos ou atividades periculosas permite uma aposentadoria especial aos 25 anos de atividade. E o que é mais importante, sendo concedida esta aposentadoria, o valor da renda mensal será calculado sem a aplicação do fator previdenciário. Então, ela é uma aposentadoria muito importante, que está à disposição de todos os segurados, mas que muitas vezes ela não é utilizada porque o Instituto Nacional, o INSS, ele via de regra indefere esse tipo de benefício. Mas é importante que o segurado saiba que existe esta possibilidade. E, doutor Luiz, uma outra questão também sobre benefício especial, né, aposentadoria especial, do Marcelo de Porto Alegre. Tenho 41 anos, gostaria de saber se já ter trabalhado ganhando insalubridade e periculosidade modifica o tempo para se aposentar? Aí é uma questão de conversão do tempo, não seria? Exatamente. Todo aquele trabalhador que trabalhou em condições especiais, não durante 25 anos, com 10 anos, 12 anos, e que não atinge, então, o tempo necessário para a concessão de uma aposentadoria especial, ele pode converter este tempo especial em tempo comum com um acréscimo de 40% e aí se aposentar antes, mas uma aposentadoria por tempo de contribuição. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Mauro Bernardes, da Recicla Tudo. Estávamos falando sobre essa questão que está posta aí na mídia, né? A questão desse cuidado que o poder público tem que ter, né, com a política nacional de reciclagem. Da parte da Recicla Tudo, como que a empresa vem tratando esse tema, como que a Recicla Tudo vem gestionando junto às prefeituras, aos governos, alguma novidade que pode ser apresentada em breve, algo que seja bem factível, né, nessa área da reciclagem? Bom, nós estamos em fase ainda de planejamento de um empreendimento que esperamos que seja no município próximo aqui dentro da região metropolitana, onde nós estamos adquirindo uma área entre 100 a 150 mil metros quadrados e justamente nesse empreendimento deve contemplar essa questão da seletividade dos materiais usando o que tem de melhor de tecnologia disponível no mundo. Por quê? Porque hoje nós já temos no grupo 150 funcionários trabalhando dioturnamente. Porém, nós sabemos que a capacidade humana para classificar grandes volumes ela é muito limitada. E nós sempre buscamos dar ao homem atividades que sejam humanas e não desumanas. Então, essas máquinas elas possibilitam fazer, digamos, a parte desumana do negócio e fazer com que o homem exercite a sua capacidade plena administrando as máquinas e não administrando somente o processo. Nós esperamos que aí num prazo de 24 meses a gente já conseguia disponibilizar essa unidade, que terá uma capacidade de triar em torno de 10 mil quilos por hora de resíduo e que poderá ser utilizado por alguns municípios também, Solano. Tá certo. Como eu avisei, né, lá no Facebook do programa Boca no Trombone você confere os vídeos, né, solicitados aí, encaminhados pela Recicla Tudo pra gente. Mauro Bernardes, muito obrigado pela participação nesse domingo. Até uma próxima. Até uma próxima. Vamos lá para uma pequena pausa, depois do intervalo tem mais questões, né? E o nosso material no quadro Proteção na Maturidade, Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A
Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem em ganhar vida. Mais Boca no Trombone na sua Band TV. Você já ouviu falar do Programa Nacional de Participação Social? Esse é o tema do Proteção na Maturidade de hoje, com o repórter Jonathan Bittencourt. O governo federal instituiu recentemente, por decreto, a Política Nacional de Participação Social, a PNPS. O objetivo da medida é fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade. Os diversos segmentos da sociedade poderão discutir melhor as políticas públicas que atendam suas necessidades. Esse decreto vem no sentido de aprimorar conselhos, audiências, consultas populares, onde a população, de uma forma direta, discute as políticas públicas, a exemplo da educação, da saúde, assistência social, fazendo políticas voltadas para determinados segmentos, a exemplo dos idosos. Tá aí mais um Proteção na Maturidade. Antes de fecharmos a edição de hoje, vamos a mais questões encaminhadas pelos nossos telespectadores. Deixa eu chegar aqui para falar com o Dr. Luiz Gustavo Ramos, o Amândio Gomes, Dr. Luiz, lá de Caxias do Sul. Sou aposentado desde 90 por tempo de serviço, 31 anos de contribuição. Me aposentei com 4 salários, ponto 25. Hoje ganho 2, nunca parei de trabalhar e contribuir. Em 94, o governo Collor nos devolveu a título de pecúlia essas contribuições, mas cessou. Não recebemos mais. Pergunto, não caracteriza aí um direito adquirido? Referente às duas questões, continuei trabalhando 18 anos sem nada receber de volta. Quem fica com o fruto do meu trabalho? Para onde que ele vai? Acho que tenho o direito de saber. Não autorizei ninguém a ficar com os meus direitos. Mas que lei é essa? Tá brabo aí, tá indignado. O nosso telespectador, o Amândio, lá de Caxias, tem solução para ele, doutor Luiz Gustavo? Pois é, seu Amândio. Para responder adequadamente a sua pergunta, eu acho que eu levaria um programa inteiro. Mas, enfim, tendo o senhor se aposentado e continuado a contribuir, estas contribuições elas são feitas, vão para o caixa do INSS e o senhor segurado não tem benefício algum com elas. Por isso que se está brigando judicialmente pelo reconhecimento do direito à desaposentação. O que é a desaposentação? Muito rapidamente, se busca uma nova aposentadoria, onde o cálculo leve em conta todas aquelas contribuições feitas antes da primeira aposentadoria e depois desta aposentadoria. No seu caso, se fôssemos calcular uma aposentadoria hoje com todas aquelas contribuições que o senhor fez posteriormente à primeira aposentação, levando em conta a sua idade hoje, certamente o senhor se aposentaria e receberia um valor muito superior àquele que o senhor está recebendo hoje. Por hora, a resposta fica aqui. Nos próximos programas, quem sabe, a gente pode adentrar nas outras matérias que foram questionadas. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Ponto final nessa edição do Boca no Trombone. Se você quer assistir a reprise, acesse no facebook.com e procure lá Programa Boca no Trombone. O Boca aqui na Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.